A Guerra do Golfo, uma análise detalhada. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já para não perder nenhuma novidade. A Guerra do Golfo, também conhecida como a Primeira Guerra do Golfo, foi um conflito militar que ocorreu entre agosto de 1990 e fevereiro de 1991, envolvendo o Iraque liderado por Saddam Hussein e uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Este conflito teve profundas ramificações políticas, econômicas e humanitárias, moldando as relações geopolíticas do Oriente Médio e do mundo. Examinaremos a história completa da Guerra do Golfo, desde suas origens até suas consequências de longo prazo. Antecedentes e contexto regional. Para compreender plenamente a Guerra do Golfo, é essencial examinar o contexto político e geopolítico que a antecedeu. O Oriente Médio estava mergulhado em uma série de tensões regionais e disputas territoriais, muitas das quais remontavam a décadas. O Iraque, após a guerra com o Irã na década de 1980, emergiu como uma potência regional, mas enfrentava dificuldades econômicas devido à queda nos preços do petróleo. Além disso, as relações entre o Iraque e seus vizinhos, especialmente o Kuwait, eram tensas, com disputas territoriais e alegações de manipulação dos preços do petróleo. A invasão do Kuwait e a crise internacional. O ponto de virada que desencadeou a Guerra do Golfo foi a invasão do Kuwait pelo Iraque em 2 de agosto de 1990. As forças armadas iraquianas, sob ordens de Saddam Hussein, rapidamente ocuparam o Kuwait, citando disputas territoriais e econômicas como justificativa para suas ações. Esta ação provocou uma resposta imediata da comunidade internacional, que condenou unanimemente a invasão e exigiu a retirada imediata do Iraque do Kuwait. O Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu uma série de resoluções condenando a agressão iraquiana e impondo sanções econômicas ao país. Formação da coalizão internacional. Diante da escalada da crise no Golfo, os Estados Unidos lideraram a formação de uma coalizão internacional para enfrentar a agressão iraquiana. Esta coalizão incluía uma ampla gama de países, desde os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas até nações árabes e europeias. A Arábia Saudita desempenhou um papel crucial ao permitir que forças da coalizão se implantassem em seu território. O objetivo da coalizão era mobilizar uma força militar multinacional para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait e restaurar a soberania do país. A campanha aérea e terrestre. A fase inicial da Guerra do Golfo foi marcada por uma campanha intensiva de bombardeio aéreo contra alvos militares estratégicos no Iraque e no Kuwait. Esta campanha teve como objetivo neutralizar as defesas aéreas iraquianas, destruir instalações militares e minar a capacidade do regime de Saddam Hussein de resistir. Posteriormente, as forças terrestres da coalizão lançaram uma invasão do Kuwait, encontrando resistência significativa das tropas iraquianas, mas conseguindo, eventualmente, libertar o país e expulsar as forças iraquianas. Consequências humanitárias e ambientais. A Guerra do Golfo teve consequências humanitárias e ambientais devastadoras. Milhares de civis foram mortos ou feridos durante o conflito, e houve relatos de violações generalizadas dos direitos humanos por ambas as partes. Além disso, a guerra causou danos extensos à infraestrutura e ao meio ambiente da região, incluindo a contaminação de reservas de água potável e o derramamento de grandes quantidades de petróleo no Golfo Pérsico. Os efeitos a longo prazo dessas consequências ainda são sentidos pela população do Golfo até os dias de hoje. Impacto político e estratégico. A Guerra do Golfo teve um impacto profundo na política e na estratégia do Oriente Médio e do mundo. A rápida vitória da coalizão internacional solidificou os Estados Unidos como a principal potência militar na região e estabeleceu as bases para intervenções subsequentes no Oriente Médio. No entanto, a guerra também levantou questões importantes sobre o uso da força militar, a eficácia das intervenções internacionais e a necessidade de buscar soluções diplomáticas para conflitos internacionais. As operações de guerra e estratégias militares. A Guerra do Golfo foi marcada por operações militares complexas e estratégias multifacetadas. A fase inicial da guerra foi dominada por uma campanha aérea maciça, projetada para neutralizar as capacidades militares do Iraque e minar o regime de Saddam Hussein. A coalizão internacional lançou uma série de ataques aéreos coordenados contra alvos estratégicos, incluindo instalações militares, infraestrutura de comunicações e sistemas de defesa aérea iraquianos. Essa campanha aérea foi acompanhada por operações navais para impor um bloqueio marítimo ao Iraque e impedir o contrabando de armas e suprimentos. Após a fase inicial de bombardeios aéreos, as forças terrestres da coalizão lançaram uma invasão do Kuwait e do sul do Iraque.
Essa operação envolveu o uso coordenado de tropas terrestres, veículos blindados, artilharia e apoio aéreo para derrotar as defesas iraquianas e expulsar as tropas inimigas do Kuwait. A operação terrestre foi caracterizada por uma combinação de manobras de cerco, ataques frontais e operações de flanco para pressionar as forças iraquianas em várias frentes. As forças especiais também desempenharam um papel crucial na realização de operações de reconhecimento, sabotagem e resgate de reféns atrás das linhas inimigas. O papel das tecnologias militares avançadas. A Guerra do Golfo foi um dos primeiros conflitos a testemunhar o amplo uso de tecnologias militares avançadas. A coalizão internacional empregou uma variedade de armas de alta tecnologia, incluindo aeronaves de combate Stealth, mísseis de cruzeiro guiados por GPS, sistemas de mira laser e drones de reconhecimento. Essas tecnologias permitiram que as forças da coalizão atingissem alvos com precisão cirúrgica, minimizando o risco de danos colaterais e maximizando a eficácia das operações militares. Além disso, a Guerra do Golfo foi um teste importante para as capacidades de comunicação e inteligência militar. A coalizão internacional aproveitou avanços em sistemas de comunicação por satélite, redes de computadores e tecnologias de inteligência artificial para coordenar operações em tempo real e reunir informações sobre as atividades inimigas. Essa capacidade de compartilhar informações e tomar decisões rapidamente foi fundamental para o sucesso das operações militares durante o conflito. A guerra no fronte doméstico e a opinião pública internacional. Enquanto as operações militares avançavam no Golfo, a guerra também estava sendo travada nos lares e nas mentes das pessoas ao redor do mundo. A cobertura da mídia internacional desempenhou um papel crucial na moldagem da percepção pública do conflito, com imagens de bombardeios aéreos, combates terrestres e refugiados transmitidas para milhões de telespectadores em todo o mundo. Essa cobertura mediática despertou um intenso debate sobre a legitimidade da intervenção militar na região e os custos humanos e ambientais do conflito. Além disso, a Guerra do Golfo gerou uma onda de mobilização e protesto em muitos países ao redor do mundo. Milhões de pessoas participaram de manifestações e marchas contra a guerra, exigindo o fim imediato das hostilidades e o retorno das tropas internacionais. Esses protestos refletiam preocupações crescentes sobre o impacto humanitário do conflito e as consequências a longo prazo para a estabilidade regional e global. O cenário pós-conflito e a reconstrução do Golfo. Após a expulsão das tropas iraquianas do Kuwait e o fim das hostilidades em fevereiro de 1991, a região do Golfo entrou em uma fase de reconstrução e reabilitação. A coalizão internacional mobilizou recursos significativos para ajudar na reconstrução do Kuwait e na restauração da infraestrutura danificada pela guerra. Isso incluiu a remoção de minas terrestres, a reparação de instalações petrolíferas danificadas e a reconstrução de estradas, pontes e edifícios destruídos. Além disso, a Guerra do Golfo marcou o início de uma nova era de cooperação regional no Golfo. O conflito levou à criação de instituições regionais de segurança e cooperação, como o Conselho de Cooperação do Golfo, GCC, que visava promover a estabilidade política, econômica e de segurança na região. Esses esforços ajudaram a restaurar a confiança entre os países do Golfo e a fortalecer os laços de cooperação e solidariedade na região. O legado da Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo deixou um legado duradouro que moldou as dinâmicas geopolíticas do Oriente Médio e do mundo. Por um lado, a rápida vitória da coalizão internacional solidificou os Estados Unidos como a principal potência militar na região e estabeleceu as bases para intervenções subsequentes no Oriente Médio. No entanto, a guerra também levantou questões importantes sobre o uso da força militar, a eficácia das intervenções internacionais e a necessidade de buscar soluções diplomáticas para conflitos internacionais. Além disso, a Guerra do Golfo teve consequências de longo alcance para o povo iraquiano e para a estabilidade regional. O país enfrentou décadas de instabilidade política, conflito interno e intervenção externa, culminando na invasão liderada pelos Estados Unidos em 2013 e na subsequente ocupação do país. O legado da Guerra do Golfo continua a ser sentido até os dias de hoje, com o Iraque lutando para se recuperar dos efeitos devastadores do conflito e do caos que se seguiu. Em resumo, a Guerra do Golfo foi um evento histórico de grande significado, com implicações de longo alcance para o Oriente Médio e o mundo. Este conflito, desencadeado pela invasão do Kuwait pelo Iraque, deixou um legado complexo e duradouro, destacando os desafios e as oportunidades da política internacional. A Guerra do Golfo continua a ser estudada e debatida como um marco na história contemporânea, servindo como um lembrete dos perigos da agressão militar e da importância da diplomacia e da cooperação internacional.